Sim. Eu botei logo para gravar, porque senão eu esqueço, gente. É um caso sério, eu e essa gravação, quando é meu dia. Então, vamos mentalizar, vamos sintonizar Jesus. E eu hoje, eu recebi o maior presente que, olha, quarta-feira passada, um presente grande, que foi o abraço de Maria. E hoje eu recebi outro presente gigantesco. Foi uma carta consoladora de Aniceto, falando de como está meu Kennedy. Ô, Jesus, glória a Deus. Estuda todos os dias com a gente. Glória a Deus. Quantos e quantos e quantos? Bora lá. Então, vamos também, agora, falar sobre esses que nós ainda falamos, que estão precisando. Eu espero que a minha esteja atualizada, porque às vezes eu recebo, só faço passar para o seu Arlindo e as meninas, mas que a gente dá conta do recado, sim. Vamos lembrar, mentalizar esses nossos irmãos que estão enfermos, seja dores físicas, seja dores espirituais, seja dores externas, que nós não podemos colocar a nossa mão. Mas Deus conhece e sabe a necessidade, sabe aonde ir, seja encarnado ou desencarnados. Leiane Aline Clementino de Souza, Antônio Rebouças, Osana Paulo dos Santos Xavier, Alícia Farias Paludo Foster, Valquíria Holanda Pereira Costa, Fabiane Duarte Mesquita, Daniel Alves Mesquita, Fabiana Blenda Vieira, Maria Sebastiana Alves, Eduardo Malta Pai Júnior, Carla Sueli Aguiar da Silva, Irani Camargo, Roberta Araújo Bezerra Cavalcante, Marilda não, Erivete Pereira, Guilherme de Bezerra Damasceno, Ruth Marinho Ferreira, Eliane Dantas de Carvalho, Odilon Felipe Rocha. Eu acredito que a minha está um pouquinho desatualizada, mas todos aqueles que me dão nome, eu confesso que eu vou atualizar a minha e vou, mas só é a gente mentalizar, a gente sintonizar. Pai, que é grande, é misericordioso, que nos cuida, que nos ampara, está amparando e cuidando de cada um daqueles que a gente tanto tem apreço, também daqueles que nós não conhecemos, mas que são irmãos, como todos somos irmãos de um Pai só. E então eu passo a palavra a você, Dora, para fazer a leitura, né, do exórdio, para continuar a nossa harmonização. Boa noite a todos. Do nosso exórdio, nossa leitura preparatória para o nosso evangelho da noite de hoje, do nosso livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier e autor espiritual Emmanuel, o capítulo 86, intitulado Estais doente? É uma pergunta. Tiago fala, no capítulo 5, versículo 15, ele diz assim: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. O Emmanuel nos diz: todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermos, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas
ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. Hoje a língua só está enrolando. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, e não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. Por mais que apressem socorrista da terra e do plano espiritual em teu favor, devora as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender e a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração. E permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Aqui ele está explicando muito bem, porque a gente não pode criar doença para a gente. Se dói o dedinho do pé, aí já fica colocando um obstáculo grandioso. Ai, como está doendo. Não, graças a Deus, a gente diz, graças a Deus. Se está doendo o meu dedo, é porque eu tenho pé, ou tenho mão. Ou, isso aqui não é meu, já que está em mim, mas não é meu. Da mesma maneira que veio, vai embora. E assim por diante. Bom, o nosso horário já está se esvaindo, então vamos à nossa oração de abertura do nosso Evangelho da noite de hoje. Eu digo assim: Senhor da vida, o que seria de nós se não fosse a tua infinita misericórdia? Escorregamos nos terrenos lúbricos da vida, mas tu, em teu infinito amor, permite-nos o recomeçar. De infelizes romeiros da dor, transformamos-nos através de ti em peregrinos da glória e da paz. Demoramos às vezes séculos para descobrir algo tão simples, que o amor é a chave que abre as portas da felicidade em todas as esferas de atuação do espírito imortal. Senhor, abraça-nos com teu infinito amor e abre os nossos olhos para que jamais venhamos a cair na cegueira espiritual de não reconhecer em ti a fonte da vida eterna.
Que assim seja, graças a Deus. E nesse momento, com a permissão da espiritualidade superior, eu passo a palavra à nossa querida Glaci para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, querida. Boa noite. Parece que os ventos sopraram, né, para mim, Dora, hoje. Tropeçando a língua. Não, mas faz parte do show. Não, Ângela? Ângela que o diga. A gente tem que continuar firmes e fortes. E hoje, gente, eu dei esse. Todo ano a gente faz, né, Dora? Eu digo a Dora, Dora, vou fazer diferente, 24 e 25, devido ao seu nascimento do Cristo, a gente cantar, louvar, honrar a Ele, não ao comércio, não ao Papai Noel, que tantos Papai Noéis a gente recebe, gente. A gente não recebe uma imagem do Cristo, mas de Papai Noel até se rebolando a gente recebe, que coisa mais significante, mas que, na real, é o Cristo. Esse nosso exemplo, esse nosso modelo. Então, eu escolhi 2 capítulos para hoje e amanhã, que é o Sede Perfeitos. Né? E coloquei para a gente, como o senhor Arlindo hoje não pode, né? Ele hoje está com a família. Não que nós não estejamos, né? Mas que ele é o anfitrião da casa, né? Então, a gente também tem que ter uma pausa, né? O bichinho pediu, aí eu disse, homem, vá. A Rita pediu, eu digo, vá. Tem eu e Dora aqui, nós somos o pilar do Evangelho. Então, vamos lá. E a gente vai ler o quê? Os caracteres da perfeição e o homem de bem. Amai os vossos inimigos. Eita, que isso aqui a gente já vem batendo de teclas, né? Vem com o primeiro, vem o segundo, aí vem as aflições. Por quê? Por que muitas aflições? Muitas vezes porque nós não amamos aquele a quem nos fere. E assim vai. Então Jesus diz: fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem, que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sedes, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Está lá em São Mateus 5, 44 a 48. E então depois eu pego aquela pinceladazinha que Emmanuel nos puxa a orelha e dá eu vou até fazer logo, senão eu nunca faço, que hoje eu até achei bem interessante, que diz assim: desperta e faze algo que te impulsiona para a frente, na estrada da elevação. Olha o que Emmanuel nos fala. Não te detenhas, a vida não te reclama atitudes sensacionais, gestos impraticáveis, espetáculo de súbita grandeza. Pede simplesmente, seja sempre melhor para aqueles que te cruzem os passos, não importa quem sejam, não importa qual a religião, não importa quem é a pessoa, o que a pessoa tem ou faz, como está vestido. O importante é você fazer o bem. O importante é você buscar. É ser melhor hoje. Como diz aquela música que eu gosto também de frisar, que diz assim: ama mais hoje, abraça mais hoje, diga mais eu te amo hoje. Eu não digo, eu digo para minha mãe, eu dizia muito para o meu pai, eu digo para os meus filhos, digo para os meus netos. Mas por que é que eu digo? Eu tenho uma mania. Hoje mesmo, uma amiga minha que eu conheci um dia, ela é de Teresina, foi um seminário aqui no Piauí, e então eu conheci ela nesse dia. Mas ela se tornou tão especial como vocês são todos os dias.
como vocês são todos os dias especiais em minha vida. Eu agradeço de coração, já de antemão, não por ser Natal, mas eu estou agradecendo a todos os que fazem parte desse ciclo de minha existência, por vocês existirem nessa minha existência. Vocês são muito especiais. Todos são muito especiais. E então, imagine a gente amanhecer o dia com o filho dizendo, mainha, mainha, ou tia, ou vó, você é tão especial. Aí imagina a gente ouvindo. Faça uma plasme vocês ouvindo isso aí. O quão é significante para a gente. O quão é significante. Olha, tem gente que diz assim, eu não acredito que você responde, tem gente mesmo, que você responde a todas as pessoas que lhe mandam uma figurinha. Eu digo, todas são especiais. E todas eu mando uma figurinha. Dora sabe, quando eu termino o evangelho da semana, para essa produção do nosso evangelho, eu boto lá a figurinha agradecendo a Deus e a eles, que estão lá prontos. Aí eu digo, Dora, passa uma vista aí, vê se está tudo ok. E então, é isso que a gente tem que, mas não fazer por ostentar, não fazer para mostrar, fazer porque você gosta mesmo, fazer porque você gosta de sentir, não só de falar, né? Um abraço bem sentido é diferente de um abraço, só um abraço. Um sorriso bem sorrido é diferente de um só sorriso. Um olhar de compaixão, de caridade, de humildade e de indulgência é mais que um olhar, um simples olhar. Um olhar que não julga, um olhar que nos ama verdadeiramente. Certa vez, antes de terminar aqui, tem uma carta de Kardec que diz que o rapaz chegou numa tribo indígena para falar sobre Kardec, né? Sobre o que ele fez no Livro dos Espíritos, como ele nos explana tão bem a forma de como nós temos que se comportar, né? Chegou nessa tribo indígena, aí, de repente, o rapaz, o cacique, né, foi e disse... Aí ele explicou, né, que a lei, no Livro dos Espíritos, perguntou assim, ele dizendo que nós temos que amar e fazer o bem a todos sem distinção. Não importa quem seja, de qual raça seja. Aí diz que o índio foi e perguntou assim, então, se nós morremos e nós reencarnamos, nós podemos reencarnar brancos? Aí o rapaz, sim, sim, vocês podem reencarnar branco e sem ser indígena. Ele disse, então a gente não pode fazer mal ao homem branco. Olha como é significante. Você, até uma história, né? Isso aí faz parte da história até de um Brasil. Porque quantos indígenas também são maltratados porque são indígenas. Imagine aqueles que estão nas ruas. Imagine aqueles que muitos estão nos hospitais porque se acham ainda no corpo físico. Outros nos corredores em corpo físico. E a gente, às vezes, passa para visitar um ente querido e esquece de, pelo menos, orar por aqueles, ou dizer uma palavra edificante para que daquele sofrimento saia uma esperança no olhar, um sorriso, digo por experiência. E então, como o tempo urge, né, o Emmanuel ainda diz assim, esqueçamos o mal e procuremos o bem que nos esclarece e melhore. Ainda agora e aqui mesmo, enquanto relemos o convite do Senhor. Podemos formular no coração uma prece por todos aqueles que ainda não nos possam compreender e, através da oração, começar a obra do nosso aperfeiçoamento para a vida imortal. Aceita, pois, em Jesus o Mestre que te aprimora e aproveita a bênção do tempo mobilizando o sentimento e raciocínio, atenção e boa vontade, para que te faças melhor
cada dia. E Emmanuel ainda nos diz: a semente de agora será flor no porvir, e a flor de hoje será o fruto de amanhã. Eu acho simplesmente um espetáculo, disse Jesus, então, sede perfeitos como o Pai Celestial. Isso não quer dizer que já estejamos habilitados para a glória divina, mas sim que em matéria de aperfeiçoamento é indispensável tenhamos todos a coragem de começar. Aí eu lembrei de quem? De Chico Xavier, quando disse assim: nós não podemos mudar o que nós fizemos, tudo que nós já fizemos para trás, nós não podemos. Mas nós podemos fazer de hoje em diante diferente. Nós podemos fazer de hoje em diante a nossa história como esse indígena. Não é difícil. Não, aliás, não é impossível. Talvez seja difícil, sim. Que talvez, mas não é impossível. E como disse, agora eu peguei aqui, já antes de dar continuidade na leitura, Paulo disse essa frase: fize-me fraco para os fracos, tudo para todos, para que de algum modo salvar alguns. Olha só. Então, o que você fizer, não importa como o outro vai receber, não importa como o outro vai reagir, não importa o que o outro te dê em troca. O importante é o que você fez. Como diz Divaldo Franco, né? Dizia Divaldo Franco, que ele dizia assim: o bem que eu faço é o bem que me faz bem. E o mal que eu deixo de fazer, esse me faz bem. Mas o mal que o outro me faz, esse não me faz mal. Aí diz aqui Alta de Souza, bem aí de Macaíba, bem pertinho. Ama, trabalha, perdoa, bem pertinho de Dora. Ama, trabalha. Nós possamos ser as mãos de Jesus. Como dizia Alta de Souza, queridos, almas queridas, embora iludidas, almas cansadas, sofrida e sincera, por muito te dou a vida, portanto não desanimas, esperas. O tempo é o de Deus, não é o nosso. E continuando a leitura, vamos lá. Aqui até tem uma parte que até tinha pego aqui, mas eu não vou atrás disso, não, já indo, né? Que diz assim, mas não está aqui, não, eu me enrolei aqui. Que diz assim: não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez, tente ouvir essa música, pelo cada letra. Se você não conseguir, naquele momento, perceber essa letra, o que ela nos fala, repita. Repita. Porque ela diz olha só, beba, pois a água viva ainda está na fonte, você tem 2 pés para cruzar a ponte. Agora eu lembrei do que Dora diz, nós só sentimos uma dor num dedo porque nós temos as pernas, onde muitos já não têm mais as pernas para sentir a dor no dedo. Então não precisa a gente falar nem tanto, né? Porque aí, enfim. Aí, uma vez que Deus possui a perfeição infinita, as coisas estão à máxima. Sedes perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Tomada ao pé da letra, persuaporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeito como o Criador, ela se tornaria igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreensão essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar o modelo e lhes disse que, para se esforçarem por alcançá-lo. Aqui a gente repete, eu não sei os outros, mas eu repito muito. Às vezes que eu gravo, às vezes eu assisto, sabe, dos outros também. Mas a gente força muito nessa parte de a gente se esforçar, a gente tentar alcançar. E não é de um dia para a noite que nós mudamos.
Gente, não é porque hoje eu sou espírita que eu sou uma anja. Ando é longe de ser uma anja, porque eu ainda tenho pensamentos imperfeitos, eu ainda tenho atitudes imperfeitas, mesmo com tanta consciência já. Olha, não vá por aqui. Aí a gente não escuta a voz, vai e tropeça. Às vezes a gente está indo de boa, de repente, uma rasteira. Aí cadê a nossa fé? Cadê a nossa, como fez a inabalável fé, né? Então, em tudo, como disse o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, eu também friso muito isso, em tudo dai graças. Quando nós reclamamos, nós clamamos por o que não queremos. E quando a gente agradece, é toda uma graça que desce. E então diz aqui, é preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa àquela da qual a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: a amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Na carta que eu recebi de Aniceto, gente, tem exatamente isso aí para mim continuar orando pelos que me perseguem. Para quem conhece a minha história, né, sabe. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Aí eu vou dar uma saltadazinha aqui para poder ler outras coisas que eu fiz tanta coisa linda, eu estava tão inspirada, tão bonito. Na realidade, gente, depois foi uma palestra que eu dei aí em Natal, no outro centro espírita, onde eu tive a honra de sentir o cheiro, de sentir as rosas em cima de mim, como se fossem ondas, né? E assim, é quando a gente busca a inspiração, é quando a gente tenta buscar na consciência o que a gente está ainda fazendo, que não é salutar, que não é edificante, e tentar se corrigir. E eu fiz uma coisa, eu vou fazer agora aqui para vocês. Vamos plasmar, isso tem tudo a ver com tudo que eu estou tentando ler. Vamos plasmar, vamos imaginar duas árvores bem grandes. Eu falava muito da música de Oswaldo Montenegro, né, dos Amigos. Mas hoje eu quero falar dessas duas árvores. Uma com um caule bem grosso, bem grande, cheia de ramificações, que são os galhos, né? E no meio do caule, do tronco, está escrito amor. A outra árvore, bem grande também, mas com 3 troncos alinhados um no outro. Os 3 troncos, os 3 troncos. Uma está escrito orgulho, a outra vaidade e a outra o egoísmo. E cheio de galhos também, cheio de ramificações. E então, escrevemos então, naquele que é o amor, aquilo que nós já aprendemos e estamos passando, aquilo que nós estamos aprendendo e que vamos fazer melhor, e vamos então para o outro, a outra árvore. E então, o que é que nós ainda temos de imperfeito, que estamos fazendo de imperfeito e que temos que torar esse galho, e que temos que eliminar da nossa vida, e que temos que eliminar daquilo que não condiz com o que Jesus nos ensinou. Que então lembra de Padre Zezinho, andar como Jesus amou, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus vivia, sentir o que Jesus sentia, e ao chegar o final do dia, a nossa consciência está tranquila porque fizemos e demos o nosso melhor.
E então vem para o amor ao próximo, levado até o amor de seus inimigos, não podendo se aliar com nenhum destes contrário à caridade, é por isso mesmo, sempre um indício de maior ou menor superioridade moral. De onde resulta que o grau da perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse: sedes, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Aí vem o homem de bem, né? Que o homem de bem é bem extenso, mas eu vou fazer um resumo. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão. E se submete a todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro também. Isso é o homem de bem. Por isso, coloca os bens espirituais além, acima dos bens temporais. Por quê? Porque esses bens aqui da terra, tudo aquilo que nós temos hoje em matéria, começar por nosso corpo, por aquilo que não condiz, com que nós não vamos levar. Aí lembra de quem, para quem me assiste sempre, da malinha de Dr. Bezerra de Menezes, que eu sempre digo, eu faço uma simulação daquela, eu plasmo também a malinha do Dr. Bezerra. A malinha dele não fechava. Por quê? Eram coisas materiais, eram roupas, nem o anel de ouro ele tinha mais, porque ele doou para a medicação, como pai dos pobres, o médico dos pobres. Ele fez tanto que chegou lá sem a malinha fechar, mas foi de atitudes, foi de benevolência, foi de indulgência, foi de caridade, humildade. E por que não nós não fazermos? Aí sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. E as aceita sem murmurar. Isso é quando nós já aceitamos, tipo assim, eu estou passando por isso, eu tenho mais ou menos uma ideia. Poxa, se não foi nessa vida, eu devo ter feito outra coisa em outra vida, que está atropelando ainda essa vida. Então, é orar, vigia e ora. Já disse Jesus o tempo todo, no momento em que os próprios apóstolos, basta o Pedro, no momento que tirou a visão do olhar do Cristo, o Pedro quis afundar. Assim somos nós, quando nós tiramos o olhar, a nossa mente, o nosso pensamento de um Cristo que nos ama, de um Cristo que nos cuida, de um Pai que nos ampara, de uma Maria que intercede por nós, de uma Maria Santíssima que nos pede o tempo todo. A gente ainda em imperfeições e ela lá, fazendo. Então, continua dizendo mais ou menos como é que é para ser. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Estou fazendo um resumo. Aí, então, diz: nem todo ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que ele será perdoado como ele próprio houver perdoado. Quer dizer, tudo que nos fizer, tudo que fizerem a gente, nós temos que perdoar, porque todo dia na oração do Pai Nosso nós pedimos: perdoa as nossas dívidas. Então, como é que ele vai perdoar se nós ainda estamos cheios de rancores, cheios de amarguras, cheios de tantas coisas que está lá no galho da nossa árvore, de pendurado lá, doidos para ser quebrados, doidos para ser lapidados, doidos para ser feita a cirurgia moral. E então diz assim, usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo é os de fazer servir à satisfação de suas paixões. Aqui em outro livro que eu estava lendo, eu acho que é Rosa Cristo,
que fala, tem uma passagem que fala exatamente sobre isso, as oportunidades que umas pessoas têm de vir bem afortunados e não fazem o que é para ser feito. Aí quando vem, aí vem mendigando, vem fazendo com a vida totalmente distorcida daquela que tinha antes. Aí diz assim, ô, tadinho do bichinho. Nós não, olha, Deus sabe todas as coisas. Sempre que eu particularmente, sempre que acontece alguma coisa comigo, eu penso assim: se aconteceu com Jó e o tempo todo ele agradecia, quem sou eu para duvidar do Pai? Quem sou eu para duvidar do que ele tem preparado para mim? E então, diz aqui, o subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e se faz um escrúpulo de os cumprir conscienciosamente, está lá no capítulo 17, no item 9, é mais para frente, né, que é esse mesmo capítulo. O homem de bem, enfim, respeita os seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os respeitasse para com ele. Certa vez, Mahatma Gandhi, só para a gente não ir muito longe, até porque termina termina lá mesmo. Até porque Mahatma Gandhi, ele estava digamos que ele andando numa rua, né? E veio um soldado, estou fazendo uma simulação. Veio um soldado e disse, aí viu aquele velhinho e disse, eu vou insultar ele para ver. Olha como nós somos tentados. Se Jesus foi, por que não nós? E então deu logo um tapa em Mahatma Gandhi. Ele limpou assim, não disse nada, só olhou para o soldado, né? Aí ele deu outro tapa, Mahatma Gandhi caiu. Quando Mahatma Gandhi caiu, que levantou, que estava se limpando, né? Aí o soldado foi e disse: quem és tu, homem? Por que, que você não fala? Quem foi que te ensinou a sofrer calado assim? Mahatma Gandhi com aquela paciência, porque todos eles têm muita paciência, tiveram muita paciência, foi o Paulo, o apóstolo Paulo, foi Madre Teresa, foi Dulce, irmã Dulce, foi São Francisco, enfim, foi Adolfo Bezerra de Menezes, fazer como Juarez, Cavalcante, né? E então, ele foi e disse, quem lhe ensinou a apanhar e ficar calado? Mahatma Gandhi foi e disse, esse que está aí no seu crucifixo. Disse que o rapaz pegou no crucifixo e chorou. Olha a diferença de você silenciar no momento que é realmente para silenciar. Né? Aí essa parte aqui eu já li, o tempo urge, como diz. Leon Diniz fala sobre o homem de bem. Se meus atos são bons, mas meus pensamentos são maus, há uma falsa aparência do bem. E ainda aí já diz o doutor Bezerra que o maior antídoto, olha aí, o maior antídoto para as nossas enfermidades, para tudo aquilo que está nos corroendo, é o amor. Só ele é capaz de mudar tudo. Aí o apóstolo Paulo ainda nos diz assim: o mal que eu quero fazer e não faço é fácil. O difícil é fazer o bem. Aí então ainda diz assim, é rapidinho. Disse um grande Emmanuel, fala para que eu te veja. Muita gente acrescenta, escreve para que eu te veja melhor. E então o Emmanuel ainda diz assim: age para que eu te conheça. Então, são nas nossas atitudes, eu tinha muitas coisas para ler, são nas nossas atitudes, são nas nossas benevolências, são nas nossas aflições que nós temos que levar os nossos pensamentos ao alto, agradecer,
honrar ao Pai, louvar ao Pai, entender que tudo tem um propósito e o propósito é dele, o tempo é dele, não é nosso. E que tudo que já passou, o que há de vir, está tudo no agir de Deus e não no nosso. E como eu costumo fazer, e diz: quando você fica triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade o teu peito, você não sabe mais o que fazer. Quando você sempre chora e não tem ninguém para te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está, pois ele sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. E com essas palavras, com essa honra ao Pai, com essa glorificação ao Pai, a Maria Santíssima, a Virgem de Nazaré, aquela que intercede por nós, aquela que diz: tente outra vez o tempo todo, refaça, ressignifique, eternalize cada palavra e faça dela a tua prática, a tua história. Não a história para justificar o povo aqui do mundo, da matéria, mas para mostrar a Jesus que você é um filho de Deus. Você era aquela a ovelha que ele disse que não ia perder e não vai perder. Pai, com todas essas palavras, nós te agradecemos. Congelou. Os ouvidos para está ouvindo? Deu uma congelada, mas agora pode falar. A fala e os olhos para olhar para o próximo melhor do que você fez ontem. Então, façamos sempre o melhor. Dê o nosso melhor hoje. E amanhã, se tivermos o merecimento de estar aqui, para fazer o nosso melhor amanhã do que fizemos hoje. Com a graça de Deus, do Dr. Bezerra de Menezes, muito gratidão, eu digo. Graças te dou, doutor Bezerra de Menezes, toda a sua falange, toda a sua equipe, todos os mensageiros de luz que se fazem presente todas as noites, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias espirituais e a todos os espíritos encarnados que se fazem presentes, os que não puderam se comparecer aqui hoje, aos desencarnados que vieram, aos que também não puderam comparecer. Que Jesus seja a luz, que Jesus seja o teu adiante, o teu seguir. Levanta, pega a tua cruz e segue-me. E com todas essas palavras, que Jesus, então, nos abençoe. Que essa noite continue, não só hoje, não só... eu até tenho uma reflexão, não só hoje, mas todos os dias do ano, da tua vida. Faz uma reflexão, tenha consciência como teu maior advogado. E então a gente diz que todos os natais fossem todos os dias, que as mães fossem Marias, que os pais fossem José, e que todos nós parecêssemos com Jesus de Nazaré. Que um Feliz Natal, um ho-ho-ho para toda a família. Congelou de novo.
Agora apagou, né? Nesse momento, vamos pedir a permissão do nosso espiritualidade maior. Você congelou, menina, de novo. Está saindo sua voz. As íntimas. Então, eu vou, nesse momento... E guerras, aqui também, nos... Nesse momento, vamos elevando os nossos pensamentos. Eu peço à espiritualidade que possa fazer o nosso irmão Camaragibe fazer uma varredura em nossos lares e, se encontrar algum irmãozinho necessitado de ajuda, que possa ser levado a algum hospital, a uma colônia espiritual, um lugar adequado às suas necessidades, e que todas as energias deletérias recolhidas nos lares sejam transformadas em paz, em luz e amor. Então, peço para a espiritualidade maior, que é o nosso Pai Criador, Jesus, Mãe Maria, Doutor Bezerra de Menezes, a permissão para encerrarmos o nosso Evangelho do nosso lar da noite de hoje. Feliz Natal para todo mundo! Feliz Natal e boa noite! Feliz Natal! Até amanhã, Deus quiser! Boa noite! Feliz Natal! Um abraço a todos! Boa ceia! Um beijo grande! A todos! Boa noite! Tchau, tchau. Tchau. O teu vídeo deu uma congelada legal no final. Foi, mulher, eu vi no final, que coisa triste. Mas faz parte, né? Mas faz parte, né? Aí eu vou encerrar, aí apareceu uma vozinha sua, aí depois apagava de novo. Mas não tem problema, o importante é que... O importante é que a gente conseguiu. Graças a Deus. Com a graça de Deus. Um cheiro grande, minha amiga. E até amanhã. Até amanhã, com a graça de Deus. Beijo.